transformando erros. Os contra-exemplos têm muitas funções úteis quando integrados aos dados, criando durabilidade por meio do equilíbrio e da credibilidade, da receptividade ao feedback e evitando o perfeccionismo. Contudo, existem diversas maneiras de processar os contra-exemplos para que eles possam ser ainda mais efetivos em todas essas funções. Certa vez um participante de um seminário disse algo que considerei uma descrição particularmente adequada de um aspecto da minha maneira de ensinar. Ele disse: "Eu vejo o que você está fazendo. Primeiro você nos mostra como bater em um prego com uma pedra e depois como usar um martelo. Agora quero lhes ensinar diversas maneiras adicionais de utilizar contra-exemplos e depois como transformá-los em exemplos." Excluindo contra-exemplos. Embora tenhamos explorado o valor da integração de contra-exemplos, há certos contextos, como a execução de uma tarefa difícil e complexa sob pressão, nos quais vocês não querem correr nenhum risco de que um contra-exemplo possa distrair a sua atenção e conduzir ao comportamento que não desejam. Nesse tipo de situação pode ser muito melhor não ter nenhum contra-exemplo, apenas exemplos maravilhosos de ter aquela qualidade. Muitas vezes, em meio ao seu desempenho, as pessoas se lembram de uma ocasião na qual não se saíram bem ou de uma voz interna que diz: "Não fique nervoso, todos estão olhando, você precisa fazer isso direito" ou alguma outra distração. A maior parte das pessoas tenta lutar, eliminar ou bloquear as partes que estão interferindo no desempenho. Tenta reprimi-las ou matá-las. Elas não percebem que todas as partes de uma pessoa são úteis, porque todas têm informações úteis. Mas quando elas oferecem a informação útil, é algo que pode ser negociado. Se eu tenho a informação antes do desempenho, isso pode ajudar a me preparar para ele. Se eu a tenho depois, pode ajudar a me preparar para a próxima vez. Mas se eu obtenho a informação durante a execução, ela apenas atrapalhará meu desempenho máximo. Uma maneira de fazer isso é utilizar uma negociação interna para programar os contra-exemplos e o valioso feedback que eles proporcionam para que hajam hora de uma situação de desempenho, usando um método chamado ressignificação. Bandler e Grinder, 1982, Capitão. 3. Bandler e Grinder, 1986, Capitão. 2. Você negocia com a parte que oferece contra-exemplos e diz: "Olhe, eu sei que você possui informações valiosas a respeito de como eu cometi erros no passado. Eu sei que preciso dessas informações para melhorar o que faço. Mas preciso dela antes ou depois do meu desempenho, não durante, não enquanto estou realizando a cirurgia, ou o salto com vara, ou o treinamento, ou a entrevista." Por exemplo, digamos que você tenha uma voz interna que faz críticas logo depois de você ter cometido um erro. Você já estabeleceu comunicação com a parte, portanto pode dizer: "Estou feliz por você ter tanta informação a respeito de como eu errei e de como posso fazer melhor, e presumo que a sua intenção positiva seja melhorar o que eu faço." Em geral, essa é a função positiva de uma voz crítica. Mas como você é tão esperta, por que não me diz antes, para que eu possa tomar alguma providência, em vez de esperar até depois de eu ter cometido o erro? Isso é um pouco rude, mas em geral consegue chamar a atenção total dessa parte. Você pode mandar a mesma mensagem de forma mais educada se achar que isso funcionar é melhor. Então você pode negociar o momento mais adequado para receber o feedback. Esse tipo de negociação só funcionará se você verdadeiramente receber bem os contra-exemplos, responder a eles nos momentos especificados e utilizá-los para ajustar e melhorar aquilo que faz. Benny, estou tentando imaginar quando seria mais proveitoso utilizar a informação dos contra-exemplos, digamos, em um esporte como o golfe. O momento de utilizar a informação dependerá de quando ela será mais útil.
Informações diferentes podem ser úteis em momentos diferentes. No golfe, o mais importante é o modo de manejar o taco, porque é isso que coloca ou não a bola no buraco. Assim, logo antes de acertar a bola, seria um bom momento para obter informações sobre como ajustar sua postura. Contudo, poderia ser ainda melhor obtê-las no dia anterior ou mesmo no mês anterior, para você ter mais tempo para praticar e tomar o movimento suave e automático. Se a informação for a respeito de condicionamento físico ou preparação, não seria muito bom pensar nisso logo antes de dar a tacada, porque o condicionamento requer um determinado período de tempo. Portanto, o melhor momento para utilizar a informação depende em parte da tarefa a qual ela se aplica e do tempo necessário para utilizá-la, bem como da sua natureza. Exercício 8.1. Excluindo contra-exemplos, trios, 15 minutos, a negociação com partes internas, Bandler e Grinder, 1982, Capitão. 3. Bandler e Grinder, 1986, Capitão. 2. É um método que faz parte dos treinamentos de PNL há muitos anos, portanto não faremos o exercício, mas recomendo que vocês o pratiquem por conta própria porque ele é muito útil. Ajustando a abrangência de uma qualidade, algumas vezes existem diversos contra-exemplos incômodos semelhantes, e é recomendável pensar na qualidade de maneira diferente, para que eles simplesmente não se apliquem mais. O primeiro passo é agrupar os contra-exemplos e então examiná-los cuidadosamente para verificar o que é comum a todos eles e ou a um grupo deles. Por exemplo, digamos que vocês pensem em si mesmos como sendo gentis e atenciosos, mas algumas vezes foram rudes, ou zangados, ou impacientes. Ao examinar seus contra-exemplos para ver o que têm em comum, podem descobrir que em todos eles vocês estavam exaustos, ou apressados, ou preocupados com muitas coisas urgentes, ou estavam em local público, ou na presença de um homem, de uma mulher, ou de uma determinada pessoa, etc. Descobri, por exemplo, que quando preciso de todos os meus recursos para uma tarefa com a qual não estou familiarizado, tenho dificuldade se houver muitos estímulos auditivos, conversa, música, barulho ou outros sons. Nesse tipo de situação, literalmente começo a ter sintomas de distúrbio de déficit de atenção. Diminuindo a abrangência. Depois de identificar os fatores comuns aos seus contra-exemplos, vocês podem ajustar a abrangência da sua qualidade. Eu sou uma pessoa gentil, acrescentando nas seguintes condições: desde que eu não esteja cansado, ou apressado, ou preocupado, ou em uma situação barulhenta, etc. Esse é um exemplo de diminuição da abrangência de uma qualidade, excluindo os contra-exemplos dessa qualidade pela redefinição da abrangência da sua generalização. Também pode ser útil notar se há algum outro valor em jogo em todos os contra-exemplos ou em um grupo deles. Por exemplo, digamos que a sua qualidade seja a motivação. Ao examinar seus contra-exemplos de não estar motivado, é possível descobrir que todos se encontram em situações nas quais vocês estão exaustos e realmente precisam descansar para deixar o corpo se recuperar. Esses aparentes contra-exemplos da motivação, na verdade, são exemplos da relevância de conservar a sua saúde, e isso é mais importante que continuar trabalhando. Uma vez que eles de fato não são contra-exemplos da motivação, não pertencem a esses dados. Eles são exemplos de outra qualidade que pertence a dados diferentes. A saúde é necessária para sentir-se motivado, uma vez que é muito difícil ficar motivado quando a saúde não vai bem. Portanto, vocês podem simplesmente separar os supostos contra-exemplos da motivação e rotulá-los de novo como exemplos de dados diferentes sobre conservar a saúde. Temos muitas qualidades importantes, e embora possamos querer demonstrá-las todas durante a nossa vida, em algumas situações precisamos escolher entre elas. Uma das suas qualidades mais importantes pode ser a comunicação sensível com os outros, enquanto outra poderia ser a habilidade para reagir rápida e efetivamente em uma emergência.
Quando vocês reagem rapidamente em uma situação de emergência, pode não haver tempo para se comunicar compassivamente. Essa escolha apenas indica que uma é mais importante que a outra naquele contexto. Portanto, quando vocês reagem de forma eficiente em uma emergência, esse não é um contra-exemplo da sensibilidade e da consideração. É um exemplo de uma qualidade diferente. Aumentando a abrangência. Algumas vezes pode ser útil aumentar a abrangência de uma qualidade. Ao aumentar a estrutura no tempo, vocês poderão descobrir que os exemplos de maldade a curto prazo são, na verdade, exemplos de bondade a longo prazo, como quando recusamos alguma coisa a uma criança por estarmos preocupados com a sua saúde ou segurança futuras. Ao ampliar a estrutura no espaço, um exemplo de indelicadeza com uma pessoa pode ser um exemplo de delicadeza com outra, como quando pedimos a alguém para desligar o som porque outra pessoa está descansando. Vocês podem ter pensado na bondade como algo que só se aplica aos outros. Ao ampliar a abrangência, incluindo a si próprios, muitos exemplos de indelicadeza com os outros podem tornar-se exemplos de bondade para consigo mesmos. Ao ampliar a abrangência do contra-exemplo para conseguir ver o quadro mais amplo, ele se toma um exemplo. Integrando a abrangência. Se vocês examinarem o grupo de contra-exemplos com os exemplos, podem descobrir que é útil pensar em ambos como exemplos de uma qualidade maior e mais importante. A pressuposição da PNL de que a intenção positiva está por trás de todo comportamento é um exemplo de uma categoria abrangente que inclui comportamentos indesejáveis e desejáveis em uma categoria mais ampla de intenção positiva. Os exemplos de motivação e preguiça podem ser exemplos da atenção flexível a todas as suas necessidades, uma qualidade ampla mais importante que integra as duas. A motivação satisfaz necessidades levando-nos a agir, mas a preguiça também satisfaz as necessidades de descanso e rejuvenescimento. Se vocês estivessem sempre motivados, ficariam exaustos. Uma outra maneira de descrever isso é que para muitas qualidades há um ritmo alternado, como entre a vigília e o sono, o trabalho e o divertimento, estar acompanhado ou sozinho, etc. Uma não é um contra-exemplo da outra. Cada uma delas possibilita uma automação natural que proporciona equilíbrio. O símbolo chinês taoísta do Yin e Yang é uma expressão desse princípio de equilíbrio de opostos. Ele também exemplifica o princípio da inclusão de contra-exemplos. A área branca do símbolo inclui um ponto preto e a área preta inclui um ponto branco. Essas são maneiras de reorganizar suas lembranças de acordo com critérios que lhes são importantes, para que vocês possam reclassificar sua experiência. Qualquer experiência pode ser reclassificada de muitas maneiras, e vocês podem utilizar essa flexibilidade como acharem melhor. Exercício 8.2. Ajustando a abrangência de uma qualidade, trios, 15 minutos, formem trios novamente, mas com pessoas diferentes, e experimentem examinar seus contra-exemplos e modificar a abrangência da qualidade que estão usando. Comecem agrupando seus contra-exemplos, tomando cuidado para não agrupar muitos de uma só vez, pois em alguns casos isso pode ser desagradável. Depois de agrupar contra-exemplos, examinem-nos para descobrir o que eles têm em comum. Quando estiverem agrupados, em geral é possível ver de imediato como são semelhantes. Normalmente essas semelhanças saltam aos olhos sem nenhum esforço. Então experimentem redefinir esse aspecto de si mesmos, diminuindo ou aumentando sua abrangência no espaço ou no tempo, ou em ambos, ou pensando em uma categoria maior e mais abrangente que integre os dois. Se descobrirem que alguns contra-exemplos são na verdade exemplos de uma qualidade que é mais importante para você, é possível separá-los e colocá-los na categoria adequada. Façam o máximo que puderem sozinhos, auxiliando-se mutuamente em seu grupo, e depois compartilhem as experiências. Vocês têm alguma coisa interessante para relatar sobre esse exercício? Pat.
Quando agrupei meus contra-exemplos, fiquei sobrecarregada, aborrecida e descobri que não conseguia mais me concentrar. Assim, abandonei tudo. Ocasionalmente isso pode ser um problema ao agrupar contra-exemplos. Em uma experiência de estar sobrecarregada, há muita informação a ser processada, portanto é preciso descobrir o que é possível fazer para reduzir o fluxo de informação. Você pode reduzir a quantidade de informações ou diminuir o ritmo para ter mais tempo de processá-las. Se for simplesmente a quantidade de contra-exemplos, elimine alguns até sentir-se confortável, ou melhor ainda, comece novamente e agrupe apenas alguns de cada vez para que você possa permanecer dentro da sua capacidade, deixando o restante para mais tarde. Talvez a maior parte dos contra-exemplos possa ficar mais afastada, em segundo plano, para que você possa ignorá-los temporariamente e prestar atenção total nos poucos que se encontram no primeiro/inversa plano. Se você tem uma série de vozes falando todas ao mesmo tempo, tente suavizá-las para poder ouvir claramente uma de cada vez. Pode ser que você esteja muito próxima delas e precise se afastar ou permitir que elas se afastem para não ficarem em cima de você. Talvez o ritmo esteja muito rápido e apenas o fato de diminuí-lo permita o processamento da informação. Há muitas possibilidades e você precisa apenas descobrir o que pode fazer para ficar confortável. Rich. Quando examinei meus contra-exemplos da curiosidade, momentos nos quais eu estava entediado, percebi que, sem o tédio, eu teria morrido de curiosidade. Observando o quadro mais amplo, os momentos de tédio sustentam a minha curiosidade, porque sem eles eu não poderia ser curioso na maior parte do tempo. Pensando dessa maneira, os momentos de tédio não são realmente contra-exemplos. Uma outra maneira de descrever isso é que ambos indicam a importância da moderação ou do equilíbrio naquilo que você faz, e se você não tivesse equilíbrio, não poderia ter curiosidade. Esse equilíbrio provavelmente também é necessário para muitas outras qualidades importantes. Assim, você é uma pessoa que valoriza o equilíbrio porque ele é necessário para que você tenha essas qualidades. A minha qualidade era a compaixão. O elemento comum em meus contra-exemplos, que chamo de julgamento, é que eles não tinham a posição do outro. Se eu não tenho a posição do outro, então estou em julgamento. Sim, a posição do outro é necessária para a compaixão. É assim que você chega lá. Sem essa posição, a compaixão não é nem mesmo uma possibilidade. Literalmente, compaixão significa sentir com, e a única maneira de fazer isso é experimentar o que está acontecendo com outra pessoa, como se estivesse acontecendo com você. Se você não faz isso, o máximo que pode sentir é a pena, que é permanecer separada e sentir piedade por alguém de uma perspectiva externa. A piedade é melhor que a indiferença, mas as pessoas não gostam dela por conta da separação e da superioridade. Julgamento tem dois significados em inglês. Um deles é de discernimento e observação, o outro, de censura. Certo. No meu caso era a censura. Se você não tem compaixão, é fácil condenar. Não acho que esse tipo de julgamento seria uma qualidade valorizada por você. Certo. Ela atrapalha. Assim, quando você agrupou os contra-exemplos, percebeu que todos eles não tinham a posição do outro, e quando acrescentou essa posição, o julgamento se transformou em compaixão. Esse é um exemplo muito importante que eu gostaria que mais pessoas compreendessem porque eliminaria muita perseguição e sofrimento do mundo. Estou pensando no problema que enfrento quando encontro o que chamo de valores conflitantes. Eu quero ser gentil, mas também quero ser honesta. Eu quero ser honesta, mas também quero ter amigos.
Parece que seja o que for que eu faça, acabo criticando a mim mesma e sentindo culpa por não manter o valor que é ignorado. Para começar, tente uma mudança ridiculamente simples que pode ter um impacto profundo. Substitua a palavra mas por é. Quero ser gentil e quero ser honesta. Quero ser honesta e também quero ter amigos. A palavra mas separa experiências e tende a apagar aquilo que a precede. A palavra une experiências e reconhece ambas. Com frequência precisamos fazer escolhas como as que você descreveu, e a culpa ou arrependimento são experiências problemáticas muito comuns. Culpa e arrependimento. Gostaria que vocês pensassem em uma ocasião quando fizeram algo que prejudicou alguém e que agora os faz sentir-se culpados ou arrependidos. Sentir culpa por terem prejudicado alguém significa que vocês violaram os próprios valores ou qualidades de alguma forma. Gostaria que vocês reexaminassem o incidente e encontrassem um nome para o mal que causaram e também para o valor ou qualidade que violaram. Uma das primeiras coisas a ser percebida é que a força do sentimento ruim é uma boa indicação da importância da qualidade que vocês violaram. Se ela não fosse importante, vocês não teriam nenhum sentimento a seu respeito. Portanto, embora os sentimentos de culpa ou decepção sejam desagradáveis, eles são uma indicação de quanto vocês valorizam essa qualidade. Assim, podem sentir-se bem a seu respeito. Outra medida da força do seu compromisso com a qualidade é a disposição para se desculpar, fazer correções ou compensar de algum modo o dano que causaram. Assim, uma coisa que vocês podem fazer é dedicar alguns minutos para decidir agora que tipo de desculpas ou compensação estão dispostos a oferecer e realizar uma ponte para o futuro. Talvez vocês precisem conversar com essa pessoa e descobrir que tipo de correção ela acharia adequada. O seu firme compromisso de fazer correções de algum modo fortalecerá a sua percepção dessa qualidade. A disposição de compensar o que fizeram é muito mais convincente e muito mais útil que apenas sentir culpa, e também pode eliminar a separação e os sentimentos ruins entre vocês e a outra pessoa. Agora quero que pensem novamente no incidente no qual prejudicaram alguém e façam uma pergunta muito interessante. De acordo com a minha percepção e compreensão da situação naquela época, havia um valor mais importante que eu estava satisfazendo. Em algumas ocasiões, vocês não estavam satisfazendo um valor mais elevado, apenas cometeram um erro, não entenderam a situação ou não perceberam totalmente as consequências dos seus atos. Mas em outras ocasiões, vocês estavam enfrentando uma decisão muito difícil e qualquer coisa que tivessem feito não teria satisfeito um ou mais dos seus valores. Quando isso acontece, muitas vezes as pessoas se concentram apenas no valor que não foi satisfeito e sentem-se terrivelmente mal. Também pode ser muito útil ver tanto o valor que vocês seguiram quanto aquele que não seguiram, e esse é um outro exemplo de aumentar a abrangência do seu pensamento. Eu realmente sou uma pessoa que segue seus valores até o fim. Só que estava diante de valores conflitantes, segui o que era mais importante para mim e não conseguia encontrar uma maneira de seguir o outro ao mesmo tempo. Esse é um estado muito mais equilibrado e com recursos do que a culpa ou arrependimento, um estado que toma muito mais fácil examinar a situação sem autocrítica e começar uma busca por maneiras pelas quais vocês poderiam expressar ambos os valores, se vierem a enfrentar uma situação semelhante no futuro. Que recurso pessoal lhes permitiria manifestar ambas as qualidades, mesmo naquelas situações nas quais vocês precisaram anteriormente escolher entre elas? Transformando contra-exemplos. Os diversos exercícios que fizemos até agora com os contra-exemplos são muito úteis, e também relativamente fáceis e rápidos.
Contudo, mesmo ao reprogramar os contra-exemplos, ajustar a abrangência de uma qualidade, redefinir a sua qualidade para excluí-los ou encontrar uma qualidade maior que inclua ambos, os contra-exemplos ainda indicam onde, quando e com quem o seu comportamento não está totalmente alinhado à sua qualidade valorizada. Eles mostram onde você sente uma incongruência desagradável e são uma oportunidade para realizar um trabalho pessoal de mudança para obter mais integração e maior competência. Ao transformar um contra-exemplo em um exemplo de como vocês querem ser caso esse tipo de situação ocorra de novo, vocês podem aumentar sua habilidade para apresentar essa qualidade nessas situações mais difíceis. Essa é uma forma ainda mais útil e elegante de utilizar contra-exemplos. A transformação de contra-exemplos também evita o problema potencial que Julian apontou, de que às vezes os contra-exemplos possam levar a um comportamento indesejado. Mas mais importante ainda é que essa transformação oferece escolhas comportamentais adicionais precisamente naquelas situações nas quais vocês não conseguiram apresentar essa importante qualidade. Para transformar um contra-exemplo, tratem-no como fariam com qualquer outra lembrança difícil ou situação problemática que gostariam de mudar. Como gostariam de ter reagido quando aquilo aconteceu? Como gostariam de reagir se esse tipo de situação acontecer de novo? Vocês podem fazer uma simples edição, levando o filme daquela lembrança para sua ilha de edição particular e modificando até ficarem satisfeitos. Vocês podem utilizar a mudança de história pessoal, na qual acessarão os recursos adequados e os integrarão àquela experiência insatisfatória para tomá-la uma experiência que os agrade. Ou podem usar qualquer outro método que conheçam para transformar aquele contra-exemplo em um exemplo. Algumas vezes pode ser útil fazer algumas das coisas que fizemos anteriormente com mudanças de processo, tempo e conteúdo, mudar submodalidades, tamanho do segmento, posição perceptiva, etc. Anne descobriu que ao acrescentar a posição do outro, todos os seus contra-exemplos de julgamento mudaram para exemplos de compaixão. Lembrem que todo o processo de mudança deve incluir uma verificação da congruência para vocês terem certeza de que a mudança se encaixa em todas as suas outras qualidades valorizadas. Quando estiverem satisfeitos com os resultados desse processo, levem-o contra-exemplo transformado, que agora é um exemplo, de volta aos seus dados. Uma alternativa é unir de algum modo o contra-exemplo original à sua transformação positiva e incluir ambos nos dados, como uma unidade. Vocês podem uni-los fundindo-os em uma só coisa, ou usar uma pequena flecha, um filme curto ou qualquer outra coisa que funcione para vocês. Então, ao lidar com o contra-exemplo, sua atenção irá diretamente para sua transformação. Exercício 8.3. Processando e transformando contra-exemplos, trios, 15 minutos. Retomem de novo aos seus trios e dediquem cerca de 15 minutos para transformar diversos contra-exemplos em exemplos. Peguem um contra-exemplo dos seus dados e levem-no para o seu posto de trabalho mental ou para o local onde vocês examinavam e processam experiências. Então usem suas habilidades para transformá-lo em um exemplo, representando aquilo que vocês gostariam de ter feito naquela situação passada e o que gostariam de fazer no futuro, se esse tipo de situação ocorresse de novo. Então devolvam o exemplo transformado aos seus dados. Quero que comparem a experiência de ter apenas o contra-exemplo transformado em seus dados com a de ter o contra-exemplo unido ao exemplo transformado, para descobrir qual é melhor. Na sequência, façam isso com diversos contra-exemplos, um de cada vez. Trabalhem sozinhos o máximo possível, ajudem uns aos outros quando necessário e então compartilhem a experiência. Quantos de vocês preferiram ter o contra-exemplo transformado unido ao contra-exemplo, e quantos preferiram ter apenas o contra-exemplo transformado? Cerca de 80% preferiram tê-los unidos.
vocês podem me dizer do que gostaram tendo-os dessa maneira. Alice: quando eu tinha apenas o exemplo transformado, fiquei preocupada, pensando que esqueceria os erros do passado. Gostei de poder ver quando dei um fora e também o que farei da próxima vez. Dan: acho que o contexto faz diferença. Tenho a minha qualidade em uma situação de desempenho muito competitivo, portanto preferi ter apenas o exemplo transformado. Não quero nada lá que possa me desviar de apresentar essa qualidade. Sally: eu gostei de ter um pouco dos dois. Como Alice, eu queria ser lembrada das vezes que errei, mas também não queria ter muitos deles. Ok. Os dois jeitos funcionam, mas são um pouco diferentes, portanto é importante descobrir qual deles é melhor para você. Como muitas vezes os contra-exemplos são coloridos para diferenciá-los dos exemplos, você também pode dar cor aos exemplos transformados como uma forma de lembrá-la que essas são ocasiões nas quais você errou. Alice: eu tive dificuldade para transformar alguns dos meus contra-exemplos porque eles se encontravam em contextos nos quais eu realmente não sei o que é adequado fazer. Portanto, acho que isso significa que preciso ter algumas experiências de aprendizagem para saber o que fazer nesses contextos antes de transformá-los. Sim, uma das coisas úteis que você pode aprender ao examinar os contra-exemplos é que você simplesmente não sabe o suficiente, portanto precisa buscar algum tipo de informação ou treinamento para apresentar a qualidade. Agrupando contra-exemplos antes de transformá-los, vocês acabaram de aprender como transformar um contra-exemplo em um exemplo. Anteriormente, vocês agruparam contra-exemplos para descobrir o que era comum a todos e utilizaram isso como uma base para ajustar a abrangência da sua qualidade. A seguir, quero que combinem agrupamento e transformação para tomar sua tarefa mais fácil e mais eficiente. O agrupamento de contra-exemplos semelhantes permite que vejamos mais facilmente o que eles têm em comum e que tipo de mudança seria útil em todos eles. Agrupando-os em sua mente, vocês criam uma nova categoria ou generalização, e normalmente o pior exemplo pode servir como uma espécie de ícone que representa todos eles. Com frequência o primeiro é o pior, por conta do choque da descoberta inesperada da sua existência. Então, ao fazer uma mudança no pior deles, em geral essa mudança abrangerá todo o grupo. De vez em quando pode ser difícil determinar qual é o pior, e nesse caso vocês podem escolher qualquer um dos mais fortes. Por exemplo, digamos que, ao agrupar seus contra-exemplos, vocês descubram que todos eles são ocasiões nas quais vocês estavam exaustos. Então vocês podem perguntar: que recurso permitiria que eu fosse bom mesmo estando exausto? E então realizar um trabalho de mudança no pior deles. Ao transformá-lo, é comum que as mudanças se generalizem automaticamente para todo o grupo, isso pode economizar muito trabalho. Naturalmente é importante ter certeza de que a mudança realmente abrange os outros exemplos no grupo. Algumas vezes pode ser necessário transformar diversos exemplos antes de a mudança se generalizar para todo o grupo. As experiências podem ser agrupadas dessa forma porque vocês perceberam semelhanças entre elas. Porém, é claro que haverá diferenças, e algumas vezes essas diferenças serão mais importantes que as semelhanças. Algumas experiências podem ser únicas e diferentes de quaisquer outras. Qualquer trabalho de mudança voltado para uma semelhança tende a se generalizar até onde vocês perceberem semelhança, e não se generalizará para experiências que vocês percebem como sendo significativamente diferentes. Até agora estivemos pressupondo que desejamos que uma mudança se generalize amplamente, e isso em geral acontece quando estamos mudando uma qualidade valorizada do autoconceito. Todavia, também existem ocasiões nas quais vocês não querem que uma mudança se generalize demais.
O autoconceito de um homem pode incluir sua habilidade de evocar o desejo sexual em sua esposa, e se acidentalmente vocês generalizarem isso para outras pessoas, poderiam causar muitos problemas. Portanto, é sempre importante examinar o trabalho de mudança sendo realizado e ter certeza de que ela se generaliza apenas até onde será útil, e essa palavra apenas pode ser muito útil para estabelecer limites à generalização. Naturalmente isso é adequado apenas com a sua esposa. Exercício 8.4. Agrupando contra-exemplos e transformando o pior. Trios. 20 minutos. Formem trios novamente, trabalhando em silêncio, ajudando uns aos outros conforme necessário e depois compartilhem as experiências. 1. Agrupamento. Examinem seus contra-exemplos e determinem o que um grupo deles tem em comum. 2. Pior. Utilizem esses elementos comuns como base para escolher o pior deles. 3. Transformação. Faça um trabalho de mudança adequado nesse contra-exemplo, certificando-se de incluir uma verificação da congruência. Alguma parte minha faz qualquer objeção a essa mudança? 4. Verificação da generalização. Pensem em diversos outros contra-exemplos desse grupo e descubram se eles já foram transformados. Em caso afirmativo, vocês terminaram. Caso contrário, voltem ao passo 1 e transformem o outro, talvez utilizando um recurso diferente e novamente verifiquem a generalização total. Caso vocês tenham mais de um grupo de contra-exemplos, repitam esse processo com cada um deles. Alguma pergunta ou observação? Davi, quando transformei um contra-exemplo, todo o resto virou automaticamente, como um dominó. Eu sei que você disse que isso em geral acontece, mas mesmo assim me surpreendeu. KL. Eu peguei meus contra-exemplos e diminui o ritmo deles para que eu tivesse mais tempo para processar a situação, isso permitiu que eu reagisse da forma como desejo. Portanto você acrescentou um recurso pessoal, nesse caso, o ritmo mais lento, que lhe permitiu transformá-los todos em exemplos da sua qualidade. Minha qualidade é que sou uma pessoa que se preocupa com os outros. Quando examinei contra-exemplos nos quais fui rude com alguém, percebi que quando me coloco na posição de defensora, algumas vezes as pessoas ficavam dependentes, procuravam-me para fazer perguntas e de vez em quando eu me sentia como se as estivesse carregando em minhas costas. Nessas ocasiões eu me tomava ríspida, embora continuasse interessada nelas. Decidi que seria muito melhor para mim e para a outra pessoa fazer o possível para lhe mostrar uma maneira de lidar com os próprios problemas. Assim, quando enfrentasse essa situação, poderia ser capaz de dizer: como você acha que gostaria de lidar com isso? E lhe dar um pouco da responsabilidade em vez de assumi-la sozinha. Bob, eu tirei o pior exemplo e o transformei. Então, quando coloquei de volta, percebi que ele era muito mais específico e detalhado que meus outros exemplos, que eram mais vagos e generalizados. Assim, notei que precisava rever todos os meus dados e tomá-los mais específicos do que são agora. Sally. Descobri que meus contra-exemplos se encontravam em diversos grupos, assim tive de processar o pior de cada um. Então pensei: como eu poderia usar isso no futuro? Imaginei que tinha alguns contra-exemplos no futuro, apesar de não saber o que eles eram. Quando comecei a imaginar alguns contra-exemplos da qualidade, antes mesmo de conseguir ver o que eram, eles se transformaram automaticamente. Ótimo! Ao realizar esse processo diversas vezes, ele se tornou inconsciente e automático. Naturalmente, sempre há a possibilidade de que alguns dos seus contra-exemplos futuros possam ser significativamente diferentes e exigir um tipo de recurso ou transformação muito distinto daquele que você acaba de utilizar. Nesse caso, o mecanismo que você desenvolveu poderia não funcionar.
Essa estratégia de agrupar situações problemáticas e fazer uma generalização a seu respeito antes de transformá-las é muito útil para terapeutas, independentemente do tipo de trabalho que fazem. Com frequência, os terapeutas iniciantes encontram a seguinte situação. Um cliente chega com uma queixa e eles realizam um trabalho de mudança que o satisfaz. Então o cliente traz uma outra queixa que parece muito semelhante à primeira, e eles realizam outra vez um trabalho de mudança. Então o cliente menciona uma terceira queixa que se parece muito com as duas primeiras. Isso pode continuar por muito tempo e é uma boa maneira de ficar entediado com o trabalho de mudança. Se o cliente pensar em cada um dos problemas como coisas separadas em vez de agrupá-los em uma categoria, será necessário modificá-los um de cada vez. Mas se vocês perguntarem ao cliente sobre diversas experiências antes de realizar qualquer mudança, podem criar uma categoria em sua mente e modificá-las todas ao mesmo tempo. Todos esses parecem ser exemplos de um sentimento de decepção com suas amigas. Você concorda com isso? Você pode pensar em outros exemplos desse tipo de situação problemática. Portanto, todas essas são ocasiões nas quais você se sentiu pequeno e inadequado para lidar com uma situação, mas de qualquer modo precisou enfrentá-la. Ao obterem uma resposta congruente, principalmente uma que indique sim, eu nunca pensei nisso dessa maneira. Isso indica que vocês o ajudaram a criar uma nova generalização. Então vocês podem perguntar, qual delas era a pior? E quando ele disser essa era a pior, e vocês modificarem essa situação, todas as outras naquela categoria também irão mudar. Porque em sua mente a pressuposição está estabelecida, elas são todas iguais e essa é a pior. Portanto, se funciona com essa, funcionará com todas elas. Resumos contra exemplos são aspectos extraordinariamente importantes do seu autoconceito. Eles fortalecem-no tomando mais flexível, ao mesmo tempo que o alertam das exceções e o tornam muito mais aberto e receptivo ao feedback corretivo. Excluir temporariamente contra-exemplos, ajustar a abrangência da sua qualidade e reclassificar alguns aparentes contra-exemplos como exemplos de outra qualidade são maneiras úteis para reorganizar sua experiência. Transformar contra-exemplos em exemplos é uma forma ainda mais elegante de utilizá-los. Agrupar contra-exemplos por semelhança e depois transformar o pior deles proporciona meios para simplificar muito e acelerar o trabalho de transformação. O esquema a seguir resume tudo que vocês aprenderam sobre integração e transformação de contra-exemplos. A transformação de contra-exemplos também oferece uma base para aprender como escolher um elemento ambíguo ou negativo do autoconceito e transformá-lo em algo positivo, uma mudança de fato revolucionária. Mas antes de aprendermos a fazer isso, quero lhes mostrar como vocês podem usar tudo o que aprenderam até agora para fazer algo consideravelmente mais simples. Construir uma qualidade de autoconceito totalmente nova. Integrando e processando contra-exemplos, após ajustar os dados existentes utilizando estrutura, tempo e conteúdo, ver resumo das listas de verificação nas páginas 145, 146. E lista de verificação de contra-exemplos onde e como eles estão representados. Integrados ou separados. Mesma modalidade, mesmo local. Mesma modalidade, local diferente. Modalidade diferente, local diferente. Óbvios ou ocultos. Modalidades e submodalidades 2. Integrando contra-exemplos. Integrar um contra-exemplo de cada vez, controlar o tamanho e outras submodalidades para evitar sobrecarga dos dados. Limitar o número de contra-exemplos para aproximadamente 5, 10%. 3. Utilizando contra-exemplos. Excluindo contra-exemplos do desempenho máximo por negociação. Agrupando contra-exemplos e descobrindo semelhanças. Ajustando a abrangência de uma qualidade no espaço e barra ou tempo. Diminuindo ou aumentando. Integrando a uma qualidade abrangente. 4.
transformando contra-exemplos, agrupando contra-exemplos, descobrindo semelhanças, reclassificando o grupo como uma qualidade diferente e separada, identificando o pior contra-exemplo, transformando o pior contra-exemplo, examinando outros no grupo para verificar a generalização.